Vivemos uma época muito interessante e ao mesmo tempo preocupante na história da igreja cristã. Nunca tivemos tantas informações em tão pouco tempo e uma produção literária tão farta como nos últimos anos. Mas essas informações que deveriam forjar o caráter e levar crentes ao amadurecimento, infelizmente, muitas vezes tem trazido dor de cabeça para nós. Porque alguns irmãozinhos, munidos de informações superficiais, desejam que a sua vontade prevaleça sobre a vida da igreja. Queridos, qual deve ser o nosso manual de conduta e a nossa única regra de fé e prática? A palavra de Deus, mas muitas vezes nos esquecemos disso. Paulo estava em Roma e estava detido e fora detido por causa da perseguição promovida pelos judeus na cidade de Jerusalém. Depois de chegar a Cesareia Marítima, ele apelou a César e por isso foi encaminhado à cidade eterna. Chegando ali, uma das primeiras providências do apóstolo Paulo, enquanto permanecia numa prisão domiciliar, foi encontrar-se com alguns judeus. E no bate-papo com esses judeus, nesse encontro com judeus certamente influentes dentro da cidade de Roma, o apóstolo Paulo faz algo surpreendente. Ele poderia ter mantido a política de boa vizinhança, ele poderia ter se sentado com os judeus para falar sobre amenidades ou falar sobre a sua própria vida. Mas quando lemos Atos 28, ficamos encantados com a atitude de Paulo. Primeiro ele fala sobre o reino de Deus, sobre o governo de Deus sobre todas as coisas. Deus está no controle de tudo, é o que Paulo ensina para aqueles judeus. A segunda verdade que Paulo faz questão de ensinar aos judeus diz respeito a Jesus, e ele fala sobre Jesus como o Messias prometido, o cumprimento da grande promessa aguardada tão ansiosamente pelos judeus. E finalmente, quando lemos Atos 28, descobrimos que a base do discurso de Paulo, a base da conversa de Paulo com aqueles judeus, foi a palavra de Deus. Ele usou a lei e os profetas. Lendo Atos 28 e observando o que acontece na igreja evangélica brasileira nesses dias, entendo que precisamos sim, sempre apontar para o fato de que Deus governa sobre todas as coisas. Ele reina sobre tudo. Precisamos anunciar que Jesus é o Messias prometido que veio nos reconciliar com Deus. Mas a nossa pregação tem que estar baseada na palavra de Deus. Temos que ser fiéis ao Evangelho de Jesus. Fidelidade tem que ser uma marca inequívoca, inquestionável na vida de cada crente. Significa dizer que o que deve prevalecer não é o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso, mas é o que a palavra de Deus diz. Temos que ser fiéis à palavra do Senhor. A minha oração é que Deus nos conduza em direção a essa fidelidade, para o louvor da sua glória. Meu querido, um grande abraço e até o nosso próximo Café com Fé.